Olá, pessoal! Hoje eu e o meu grupo iremos apresentar para vocês um pouco sobre o sistema digestório. Somos alunos da Universidade Federal de Campina Grande, UFCG. Estamos cursando Bacharelado em Nutrição no Centro de Educação e Saúde SES. A disciplina é de Embriologia e Histologia, com a docente doutora Gláucia Veríssimo. Os discentes somos eu, Ana Carolina, Antônia Sara, Antônio Felipe, Evelyn Lohane, Ellen Mariane e Juliana Marinho. Agora iremos dar início à apresentação. Bom, com o decorrer da apresentação, nós iremos falar para vocês um pouco sobre cavidade oral, língua, esôfago e trato gastrointestinal. Vamos lá, dar início à apresentação. O sistema digestório, ele apresenta uma série de órgãos que garantem que o nosso organismo ele consiga retirar dos alimentos os nutrientes que precisamos, para a nossa sobrevivência. E garante também que os nutrientes dos alimentos eles sejam absorvidos. Apresenta órgãos especializados na quebra dos alimentos em partículas bem menores e também no aproveitamento dos nutrientes neles presentes. Esse sistema ele é responsável por alimentar o material que não foi digerido. O sistema digestório humano é formado por uma espécie de canal alimentar, E esse canal ele se comunica com várias glândulas acessórias, ou podemos chamar também de glândulas associadas, no qual, essas glândulas acessórias, elas liberam dentro dele substâncias essenciais para o processo de digestão. Agora eu irei falar para vocês um pouco sobre esse processo, O sistema digestório, ele é formado, o sistema digestório humano, ele é formado pelo gastrointestinal, que é composto pela boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado e também pelo intestino grosso. E associado, a esses órgãos, temos as glândulas acessórias, como já dito, que também pode se chamar as glândulas acessórias de glândulas associadas, que são as glândulas salivares, o fígado e o pâncreas. Agora, eu vou falar resumidamente um pouco sobre esses órgãos para vocês, porque as minhas colegas e meus colegas, eles irão intensificar a seguir. O processo de digestão, ele se inicia na boca. Nessa cavidade, o alimento ele vai sofrer a ação dos dentes, que atua, garantindo que os alimentos sejam cortados, triturados e amassados. Na boca, também atuam as glândulas salivares, que são uma das glândulas acessórias desse importante sistema. A língua também, ela é uma estrutura importante presente na boca, sendo ela responsável por ajudar o alimento a se misturar com a saliva e fazer com que esse alimento ele se mova, e se transforme em um bolo alimentar para o fundo da cavidade oral, para que seja deglutido. Temos também a faringe, que é uma estrutura comum entre os sistemas digestório e respiratório, sendo uma área de transição. Temos o esôfago, que é um órgão muscular que garante que o bolo alimentar seja levado por meio de contrações da musculatura lisa até o estômago. O esôfago, ele apresenta cerca de 25 centímetros de comprimento, mais ou menos. E o bolo alimentar, ele leva de cerca de 5 a 10 segundos para passar por todo o órgão e chegar finalmente até o estômago.
O estômago, ele é um órgão que se caracteriza por ser uma porção dilatada do trato digestivo e está localizado inferiormente ao diagrama. Esse órgão, né, ele pode ser dividido em fundo, corpo e também porção pilórica. Temos também, né, o intestino delgado, que é um compartimento longo que pode apresentar mais de 6 metros de comprimento, e é nele que a maior parte do processo de digestão acontece. Ele é dividido em 3 porções: duodeno, jejunum e íleo. Temos também o intestino grosso, também muito importante, que é a porção final do sistema digestório, formado pelo seco, pelo colo ascendente, pelo colo transverso, pelo colo descendente e pelo colo sigamoide e pelo reto. Esse intestino, comparado ao intestino delgado, ele se apresenta muito menor, né, possuindo cerca de 1,5 metros. Então é isso, meus colegas, eles irão falar mais sobre esses órgãos para vocês. A região oral compreende a cavidade oral, os dentes, a gengiva, a língua, o palato e a região das toxilas palatinas. A cavidade oral consiste no local onde o alimento é ingerido e preparado para a digestão no estômago e no intestino delgado. Aos dentes, cabe a função de triturar o alimento que, juntamente com a saliva proveniente das glândulas salivares, formará um bolo alimentar macio. A deglutição é iniciada voluntariamente na cavidade oral, através da qual o bolo alimentar é empurrado para a faringe através da atividade sincronizada da língua e do palato mole, onde ocorre a fase involuntária, ou seja, automática da deglutição. Irei falar um pouco sobre suas estruturas, suas divisões e delimitações. Começando com a delimitação da boca, pela visão externa, podemos ver que anteriormente nós temos os lábios e lateralmente temos as bochechas, e na visão interna vamos ter os arcos posteriormente que faz a fronteira com a parte oral da faringe, que são os arcos palatoglossos. Superiormente, a boca é delimitada pelo palato, que nada mais é do que o céu da boca, inferiormente pelos músculos assoalho da boca. Esse é o todo que podemos chamar de cavidade oral ou cavidade bucal. E ainda podemos dividir esse todo internamente. Temos duas regiões, o vestíbulo e a cavidade oral propriamente dita. O vestíbulo é a região externa aos dentes e às gengivas, porém interna às bochechas, uma região que tem o formato de ferradura. Para ficar mais fácil, é um local por onde a escova passeia quando estamos com os dentes cerrados durante a escovação. E já a cavidade oral propriamente dita é a região interna aos dentes que vai até os arcos palatoglossos, que delimitam posteriormente a boca, como já foi dito. Agora vamos identificar outros elementos que serão abordados no nosso estudo. Após os lábios, na região do vestíbulo, nós temos as gengivas e os dentes. Na cavidade oral propriamente dita, já de cara identificamos a língua. Ela preenche praticamente toda a cavidade quando estamos com a boca fechada. Lateralmente, podemos ver a parte interna das bochechas. Superiormente, o palato que veremos possui uma parte óssea anterior, chamada de palato duro, e uma porção muscular, que é posterior e chamamos de palato muco, como já foi dito. Agora vamos identificar outros elementos que serão abordados no nosso estudo. Após os lábios, na região do vestíbulo, nós temos as gengivas e os dentes. Na cavidade oral propriamente dita, já de cara identificamos a língua. Ela preenche praticamente toda a cavidade quando estamos com a boca fechada. Lateralmente, podemos ver a parte interna das bochechas. Superiormente, o palato que veremos possui uma parte óssea anterior, chamada de palato duro, e uma porção muscular, que é posterior e chamamos de palato mole. Essa porção se projeta posterior inferiormente, formando medialmente essa estrutura que chamamos de úvula. Do palato mole se projeta lateralmente os arcos até a língua, e como o glosso se refere à língua, esse arco é chamado de palato glosso. Posteriormente a ele, podemos ver outro arco semelhante, que é o arco palato faríngeo.
A região entre eles, que habitualmente chamamos de garganta, é o istmo das fauces, e nessa região fica as tonsilas palatinas, que popularmente chamamos de amígdalas. A região inferior à língua é o assoalho da boca, onde poderemos ver veias superficiais e o frênulo da língua. Nessa região também temos as glândulas salivares. As glândulas salivares são órgãos que participam do processo secretando algum conteúdo no tubo digestivo, porém o alimento não passa diretamente por ele. Quando falamos das glândulas salivares, o assunto óbvio é a saliva. A saliva é um líquido viscoso claro, que possui em sua composição água, eletrólitos, enzimas digestivas e agentes microbianos. Por isso, ela é fundamental na umidificação da mucosa oral, na lubrificação dos alimentos, auxilia na digestão dos carboidratos. Temos três tipos de glândulas salivares: as parótidas, as sublinguais e as submandibulares. As glândulas parótidas, que são as maiores, situadas anteriormente nas mandíbulas internas no espaço entre o ramo da mandíbula e o processo estiloide. As glândulas submandibulares se situam ao longo do corpo da mandíbula e, por fim, as glândulas sublinguais, que são as menores e mais profundas, que estão localizadas no assoalho da boca. Elas se unem e formam algo como uma ferradura em volta do frênulo da língua. O que é a língua? É um órgão sensorial muscular presente no interior da boca, tendo como principal função o paladar e o importante órgão da fala, além de auxiliar na mastigação e degustação. A língua é coberta por um tecido úmido e rosado, chamado de mucosa. A língua é formada por três partes: o dorso, corpo e raiz. Milhares de papilas degustativas cobrem a superfície da língua. As papilas são um conjunto de células sensoriais que se conectam aos nervos que chegam ao cérebro. A língua está ancorada à boca por teias de tecido duro e mucoso. A corda, segurando esta frente do órgão interno da boca, é chamada de freio lingual. Na parte posterior da boca, ela é ancorada ao ocioide. Este órgão é vital para mastigar e engolir os alimentos, como para falar. 4 sabores são comuns: doce, azedo, amargo e salgado. Se você olhar para sua língua no espelho, geralmente verá uma superfície ligeiramente branca e rosada. A parte posterior é ligada a uma curvatura para fora e no meio cai em direção ao sulco que divide a língua no meio, no sentido do comprimento. A superfície áspera deve de uma característica especialmente da mucosa. Musculatura lingual. Os músculos da língua é dividida em metades por um setor fibroso mediano que se estende por todo o seu comprimento e se fixa inteiramente com o ocioide. Em cada metade há 2 conjuntos de músculos, estes secos e intersecos. Olá, turma! Me chamo Evelyn Lohane e hoje eu irei falar sobre o esôfago. Irei abordar o que é o esôfago, a sua anatomia, histologia, funções e também irei falar sobre o DRGE. Bom, o esôfago é um órgão que apresenta um formato cilíndrico e é formado por tecido muscular. Apresenta cerca de 25 centímetros de comprimento e 3 centímetros de diâmetro. É um órgão que faz parte da composição do sistema digestório e é responsável por fazer a ligação da faringe até o estômago e levar também os alimentos ingeridos. Sobre a anatomia do esôfago. Ele está localizado no tronco do corpo e é classificado de 3 formas: esôfago cervical, que representa o início do órgão, e é o que faz a ligação direta com a traqueia. Possui cerca de 4 centímetros. O esôfago torácico, que representa a maior região do esôfago, com aproximadamente 18 centímetros, estando localizado atrás do brônquio esquerdo. O esôfago abdominal é uma região com cerca de 3 centímetros que faz a conexão direta com o diafragma, que por sua vez se liga ao estômago. Para que haja o desempenho do esôfago, ele apresenta uma parte superior e uma parte inferior. Em sua parte superior, ele apresenta o músculo que é denominado como
esfíncter esofágico superior, que se responsabiliza pela abertura do espaço necessário para que afrouxe o esôfago, para que possa passar os alimentos ou líquidos. Já na parte inferior do esôfago, é a parte que faz a ligação com o estômago, e essa junção recebe o nome de junção gastroesofágica. Nessa área, existe a presença do esfíncter inferior do esôfago, que auxilia no controle da passagem do alimento até o estômago. Esse esfíncter esofágico inferior é o que promove a ação de fechamento e abertura, para que o ácido estomacal e as enzimas digestivas não cheguem até o esôfago. Histologicamente, como podemos ver ao lado, as camadas do esôfago. As camadas são divididas entre mucosa, submucosa, musculares própria e adventícia. Na parte mucosa, é a camada de revestimento interno do esôfago, e ela se divide entre epitélio, lâmina própria e musculares mucosa. Na parte epitelial, encontra-se a presença de epitélio pavimentoso estratificado não queratinizado. A lâmina própria é a camada de tecido conjuntivo formada sobre o epitélio. Já a musculares mucosa representa uma fina camada de músculos que fica localizado sobre a lâmina própria. A camada de tecido conjuntivo que fica localizada abaixo da mucosa pode apresentar vasos sanguíneos e nervos. Essa é a camada do esôfago que apresenta glândulas que são secretoras de muco. A parte muscular, a camada musculares própria, é a camada muscular responsável pelos movimentos peristálticos, que faz com que aconteçam os movimentos que empurram o alimento da faringe até chegar no estômago. E é formada de músculo estriado esquelético, que realiza as contrações involuntárias. A última camada é chamada de camada adventícia. Essa camada adventícia é a camada que corresponde à parte mais externa do esôfago e é formada por tecido conjuntivo. Agora iremos ver como funciona o esôfago. O indivíduo, ao engolir o alimento, ele passa da boca para a garganta, que também é denominado como faringe. Já o esfíncter esofágico superior se abre para que esses alimentos possam entrar no esôfago, onde irão ocorrer as contrações musculares, que nós chamamos de movimentos peristálticos, que agem empurrando os alimentos para baixo. Logo em seguida, esses alimentos irão atravessar o diafragma e o esfíncter esofágico inferior se abrirá. E então, este alimento chegará ao estômago. Logo ao lado podemos ver, através dessa figura, todo o esquema de como esse alimento chega até o estômago, passando por todo o esôfago. Já que estamos falando de esôfago, eu não poderia deixar de falar sobre a doença do refluxo gastroesofágico, DRGE. Na doença do refluxo gastroesofágico, o conteúdo estomacal, que inclui ácido e bile, retorna do estômago para o esôfago e pode provocar inflamação no esôfago e dores na parte inferior do tórax. Esse refluxo pode ocorrer devido a um funcionamento inadequado do músculo esfíncter esofágico inferior, devido a algumas causas, como envelhecimento. Esse músculo irá perder o seu poder de contração muscular. No esquema abaixo, nós podemos ver como acontece o refluxo gastroesofágico. Os casos mais comuns são em bebês e em 10 a 20% dos adultos. Normalmente, esses refluxos apresentam sintomas como azia, desconforto na garganta e amargor na boca. O tratamento para o refluxo consiste em medidas educacionais, como ingerir líquidos durante as refeições, bebidas com alto índice de cafeína e até mesmo o uso de medicamentos. Mas ainda falando sobre doenças que acometem o esôfago, podemos citar também outras, como esôfago de Barrett,
O esôfago de Barrett é uma doença que resulta na complicação do refluxo gastroesofágico, causando a exposição da mucosa do esôfago ao conteúdo gástrico. E como consequência dessa alteração, o tipo de célula que forma na região será alterada. As pessoas que estão acometidas por essa doença estão mais propensas a adquirir o câncer no esôfago, devido ao uso de tabaco e álcool, e também por conta dos distúrbios esofágicos, é mais propenso o desenvolvimento de células cancerígenas na parede do esôfago, pois o câncer nada mais, nada menos é do que o crescimento descontrolado de algumas células. O diagnóstico pode ser feito por base dos sintomas e às vezes resultados da pH-metria esofágica. Das formas de tratamento, pode-se começar pela redução de algumas substâncias que podem desencadear esse refluxo, que é, por exemplo, álcool e alimentos que contêm alto teor de gordura. E de forma medicamentosa, pode ser utilizado medicamentos que façam a redução do ácido gástrico. Mas se esses tratamentos não forem feitos e apresentado melhoras, pode ser que de forma cirúrgica seja feita para a correção desse problema. Por isso, devemos não fazer uso de álcool, tabagismo, evitar bebidas descafeinadas e gasosas, alimentos muito gordurosos, o ganho de peso e também evitar o uso de certos medicamentos, porque eles podem afetar o funcionamento do esfíncter esofágico inferior, como, por exemplo, antihistamínicos e alguns antidepressivos, que são bloqueadores dos canais de cálcio e progesterona e nitratos. A lentidão digestiva causada por diabetes ou pelo uso de opioides, por exemplo, também podem agravar o refluxo. Câncer de esôfago. Bom, segundo o Instituto Nacional de Câncer, o INCA, no Brasil, o câncer de esôfago é o sexto mais frequente entre homens e o 15º entre as mulheres. Estatisticamente, a estimativa de novos casos é de 11.390, sendo 8.690 homens e 2.700 mulheres. O número de mortes é 8.716, sendo 6.802 homens e 1.914 mulheres. Esse dado foi do ano de 2019, retirado do Atlas de Mortalidade por Câncer. Bom, e o que pode aumentar o risco de se adquirir o câncer de esôfago? Bom, o consumo frequente de bebidas quentes, o consumo de bebidas alcoólicas, o excesso de gordura corporal também favorece para o desenvolvimento do câncer de esôfago, o tabagismo, infecções pelo papilomavírus humano, HPV, a tilose, que é um espessamento da pele nas palmas das mãos e na planta dos pés, a calásia, que é a falta de relaxamento do esfíncter entre o esôfago e o estômago, o esôfago de Barrett, que eu já expliquei o que são as células, o crescimento anormal de algumas células do tipo colunar dentro do esôfago, lesões cáusticas, que são queimaduras no esôfago, e a síndrome de Palmer-Vinson, que é a deficiência de ferro. Das formas de prevenções, podemos citar que não devemos fumar e nem nos expor ao tabagismo passivo, que é aquele que, no caso, o indivíduo não fuma, mas como convive com pessoas que são fumantes, eles acabam fazendo parte também como fumante passivo. Evitar o consumo de bebidas alcoólicas, manter sempre o peso corporal de forma adequada, identificar e tratar a doença do refluxo gastrointestinal, DRGE, que eu também expliquei anteriormente, evitar o consumo de bebidas muito quentes, com temperaturas que são inferiores a 60 graus Celsius, evitar esse tipo de bebida.
e também usar camisinha durante a relação sexual. Bom, o câncer ele é um crescimento descontrolado de algumas células e na sua fase inicial o câncer de esôfago não apresenta nenhum sinal. Porém, com a progressão da doença, pode surgir alguns sintomas como dificuldade ou dor na hora de engolir, dor retroesternal, que é uma dor atrás do osso do externo, esse osso que fica no meio do peito, dor torácica, sensação de obstrução à passagem do alimento, náuseas, vômitos e a perda do apetite. Como detectar precocemente? Bom, a detecção precoce do câncer, ela é uma estratégia para encontrar o tumor na fase inicial e assim possibilitar a maior chance de tratamento. Essa detecção pode ser feita por meio da investigação com exames clínicos laboratoriais, endoscópicos e radiológicos. As pessoas que apresentam alguns sinais e alguns sintomas podem procurar um médico e ele solicitará alguns desses exames. Ou seja, ao sentir a dificuldade em engolir, apresentar refluxo, dor epigástrica, perda de peso, esses já são alguns sinais de que você deve procurar o médico para fazer a detecção precoce. Ele solicitará um exame para ter o diagnóstico. E o diagnóstico pode ser feito por meio da endoscopia digestiva, que é um exame que investiga o interior do tubo digestivo e que permite a realização de biópsias para a confirmação do diagnóstico. Já o tratamento, de uma forma geral, pode ser feito através de cirurgia, radioterapia e quimioterapia, de forma isolada ou combinada, de acordo com o estágio da doença. E nas condições clínicas também do paciente, é claro. O sistema digestório humano é formado pelo trato gastrointestinal, que é a primeira barreira, que os alimentos enfrentam para aderar ao organismo, que mede cerca de 10 metros da cavidade oral ao ânus. É responsável por obter dos alimentos ingeridos os nutrientes necessários para as diferentes funções dos organismos, como crescimento, energia e reprodução. Os principais processos fisiológicos são montabilidade, que impulsiona o alimento ingerido a partir da boca até o reto, secreção, que contribui para a digestão dos alimentos e absorção dos nutrientes, digestão, que é a degradação dos alimentos em moléculas passíveis de absorção, excreção, que são eliminação dos produtos não absorvidos, e por fim, absorção, que proporciona a captação de nutrientes, eletrólitos e água. O trato gastrointestinal é dividido pela parte superior, inferior e glândulas acessórias. O trato gastrointestinal superior é composto pela boca, pela faringe, pelo esôfago e pelo estômago. Na boca, ocorre o processo de mastigação, que são os movimentos que ajudam a deglutir o alimento, fazendo-o passar para o esôfago. A faringe auxilia no processo de deglutição, ato de engolir. O esôfago é o canal de passagem para onde o bolo alimentar é empurrado por meio de contrações musculares até o estômago. No estômago, inicia o processo de formação do quimo, quimificação, onde atua a pepsina, enzima que transforma e quebra as proteínas em peptídeos, cadeias menores de aminoácidos. O estômago é um órgão em formato de bolsa com um pH muito ácido. A mistura do bolo alimentar com a secreção gástrica torna-o mais líquido e ácido, para aos poucos ser encaminhado para o duodeno. O trato gastrointestinal inferior é composto pelo intestino delgado e intestino grosso. O intestino grosso é dividido em 4 partes distintas: cécon, cólon, apêndice e o recto.
O intestino delgado se une ao intestino grosso, cuja primeira parte é o cólon, que é um tubo muscular com cerca de 1,5 metro de comprimento. O cólon absorve a água e os nutrientes minerais da matéria alimentar restante. O resíduo deixado após esse processo são as fezes, que entram no reto, onde são armazenadas até serem eliminadas para fora do corpo através do ânus. Ao tubo digestivo estão associadas as glândulas que produzem sucos digestivos ricos em enzimas e outras substâncias, que ajudam a dissolver os alimentos. O fígado intervém, ainda que não produza qualquer suco digestivo, mas sim a bilis, que funciona como emulsificante. Ele ajuda a quebrar a gordura e em gotas de pequena dimensão, para formar e facilitar a absorção, ou seja, a digestão. As glândulas, os órgãos e estruturas anexas são as glândulas salivares. As glândulas gástricas é na parede interna do estômago e as glândulas intestinais é na parede interna do intestino delgado. Tem o pâncreas e o fígado. Então, pessoal, nós iremos deixar essa questão aqui para que vocês possam responder. A digestão do ser humano inicia-se na boca com a mastigação e a atividade que atua sobre a massa formada pelo alimento mastigado e insalivado é chamada de bolo alimentar, por ação da língua. Esse bolo é empurrado de onde passa para o e deste para o que completa corretamente e respectivamente a frase encontra-se na alternativa. Então, que vocês possam responder, nós iremos ficar de olho nos comentários. Desde já, agradecemos pela atenção de vocês até aqui com o nosso trabalho. A professora Gláucia também, prestamos nossos agradecimentos, que vocês tenham compreendido, e caso não tenham compreendido alguma coisa, entrem em contato conosco, que o que a gente puder responder, estaremos respondendo, que soubermos, melhor ainda, o que não, a gente pesquisará para que possamos responder vocês da melhor forma. Então, novamente, obrigada por terem chegado até aqui. E aqui estão as referências do nosso trabalho.